pessoal, tudo bem com vocês? Espero que de fato esteja tudo bem. Eu sou José Martins Neto e hoje estou trazendo para vocês uma aula a respeito de globalização. Globalização é um conceito geopolítico, por isso que eu estou trazendo ele para vocês, muito atual, que tem suas origens históricas longas. E hoje a gente vai debater e problematizar essas origens históricas. Para a gente começar a nossa aula, o primeiro ponto onde se questiona esse termo historicamente, se dá o desenvolver desse termo, é no século XVI, a partir das grandes navegações, que foi o primeiro contato de dimensão histórica entre trocas culturais, econômicas de povos que não se conheciam. E assim, foi o primeiro passo da globalização, porque foi a partir de 1500, né, com as navegações portuguesas, né, que você tem a dimensão do conhecer todo o globo. E isso é muito importante, porque antes a gente não tinha nenhuma cartografia mais exata. E após esse processo a gente passa a ter, e isso facilitou a cultura, e isso facilitou também as trocas comerciais, ou seja, foi um nascimento a partir daí do processo de globalização. Mas veja, esse processo já nasce a partir da submissão dos colonizados, que tiveram que atuar como figura de resistência para não ter a sua cultura dizimada, no caso aí pelo branco europeu. A partir dos anos 90, com a Guerra Fria, esse processo de globalização ele ganha seu auge, assim, ele ganha mais protagonismo, porque a partir do momento da queda do comunismo, né, com a Guerra Fria, você tem um capitalismo hegemônico, né? E esse capitalismo hegemônico, justamente atrelado com a nova era da internet, ele possibilitou grandes trocas comerciais, bélicas, econômicas, e assim, o capitalismo ele se tornou uma coisa hegemônica entre os países. O socialismo perdeu o protagonismo, e isso foi fundamental para que as nações seguissem uma mesma ideologia, uma ideologia mais globalizada, mais unimultipolar, sendo essa unimultipolaridade centrada nos Estados Unidos, e a partir dos Estados Unidos que se nascesse esse processo aí de globalização, que é esse processo de mundialização, de união, de conexão entre as nações, conexões políticas, econômicas, comerciais. Vamos lá? Vamos problematizar? Agora que a gente problematizou a história, eu trouxe o conceito mais aprofundado. A globalização é um processo geopolítico internacional de integração econômica, cultural e política, que interliga o mundo de maneira cada vez mais intensa e profunda. É isso que a gente entende como globalização. Não confundir, por favor, com o que os teóricos da conspiração, que não são acadêmicos, chamam de globalismo, porque foi um termo que eles inventaram para dizer que a gente tem um governo ou conversas para que a gente tenha um governo global que centralize todas as coisas. Isso é pura mentira, isso é pura teoria conspiratória, não tem fundamento na verdade científica. Seguindo adiante, eu trouxe aqui os tipos de globalização. O primeiro é a globalização econômica, que se intensifica na terceira revolução industrial, com a Guerra Fria. E assim, esse processo de globalização econômica, ele trouxe o advir de novos serviços, as empresas operando globalmente. Você teve uma diminuição das barreiras, das tarifas de importação. Você teve o surgir de blocos econômicos como os BRICS, o Mercosul, que são blocos que o Brasil faz parte. Você teve também o surgir e o ganhar força aí da União Europeia. Ou seja, são blocos que os países se unem através de processos de globalização econômica para trocar favores econômicos, ou seja, isso diminui as taxas de importação dos produtos, diminui as barreiras no que se refere às tarifas alfandegárias. Por isso que é importante a gente estudar isso. Isso é um conceito de relações internacionais, que os nossos governantes precisam ter ciência, porque é como se fosse assim o cuidar da nossa vida pública e da vida privada. Ao mesmo tempo que você tem no mundo inteiro, que você pode socializar com diversas ações, trazer o empreendimento para cá, você também tem que se proteger para não se expor demais e, consequentemente, para não prejudicar a nossa indústria nacional.
Então, esse é o fato da globalização econômica. Como eu trouxe aqui, fruto da internet, as empresas trabalham globalmente, diminuição de tarifas alfandegárias. O outro tipo é a globalização cultural, que trouxe, enfim, uma troca de costumes, crenças, uma manutenção uma manutenção assim também, isso é um problema da cultura dominante, porque como aconteceu no processo de colonização, infelizmente, como o grupo hegemônico, uma elite hegemônica detém os monopólios midiáticos, eles acabam impondo a sua cultura de uma maneira bastante imperialista mesmo. Eu tenho um vídeo no canal sobre imperialismo, acho que vale a pena você conferir. E, enfim, você teve todo esse processo aí de trocas de costumes, crenças, novos meios de locomoção, viagens, deslocamento humano. Tudo isso possibilitou uma troca cultural muito grande entre as pessoas, que enriqueceu o debate político, trouxe o advir de lutas por causas sociais, por direitos civis, por igualdade. E isso foi muito importante, esse processo da globalização cultural. E o terceiro ponto é a globalização da informação. Se você está podendo ver meu vídeo aí da sua casa, é porque o meu vídeo está chegando aí de uma maneira rápida, de uma maneira eficaz. Você pode ter informação do mundo inteiro ligando a sua TV, fazendo, enfim, se conectando também aos serviços de streaming que já trabalham com essa onda. Então, assim, a globalização da informação é a informação chegando diretamente a você por uma rede interligada de notícias, ao receber e o transmitir as informações de uma maneira complexa. Você teve os benefícios, que foi a maior mobilidade, mais empresas, mais negócios, mais empregos, você teve acesso à informação, o crescimento de tecnologia, a troca de conhecimento, a cultura. Tudo isso gerou benefícios extraordinários aí na era da internet. Ao contrário, você teve alguns malefícios. Dentre eles, o principal é que esse processo de indústrias trabalhando de uma maneira mais globalizada gerou um aumento do consumo, e o aumento do consumo gerou o aumento da produção de lixo, o que acarreta nas mudanças climáticas. Não só do lixo em si, mas também nos gases que trazem e fazem mal para a atmosfera, o efeito estufa. Você tem aí o enfraquecimento de culturas nativas, assim como ocorreu no processo de colonização, a cultura nativa ela acaba se enfraquecendo, entendeu? Hoje, muitos jovens brasileiros já não conhecem as principais músicas de samba, mas se você perguntar se conhece K-pop, eles conhecem. Não é uma crítica, você pode gostar de K-pop, mas existe um enfraquecimento da cultura nacional no Brasil e o governo precisa trabalhar em prol dessa cultura, entendeu? Então, isso é muito importante para preservar as nossas raízes, as nossas identidades. E também um outro malefício que trouxe aqui foi que, a partir do momento que você tem grandes indústrias que conseguem trabalhar por todo o globo, isso, se o governante não tiver uma noção, não priorizar as indústrias nacionais elas podem quebrar. Então, o governante ele tem que fazer ter jogo de cintura para fazer o jogo que priorize, que salve as indústrias nacionais, mas que também deixe, através da lei de oferta versus procura, os produtos acessíveis para a população em geral. Isso é muito importante. Falar dos desafios da globalização, eu termino essa aula dizendo que a gente, enquanto pessoas, a gente deve cuidar sim do nosso país, a gente deve o tempo todo participar desses processos aí de troca de cultura e de informação e tentar, à medida do que a gente consegue, tentar diminuir preconceitos, tentar diminuir os malefícios que são causados através da globalização, como, por exemplo, a poluição. E é dever da gente, é um dever cívico, usar dessa globalização para você conseguir ampliar os espaços democráticos, garantindo que todos aí tenham participação no diálogo, que se intensifique as trocas culturais e para que todo mundo tenha condição de participar do sistema, dos seus mais